Glória a Deus, amém? Obrigado, irmãos, para a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por nós estarmos mais uma vez aqui, né? Para ministrar a palavra do Senhor. Eu estou tudo preparado, então serei breve, mas quero fazer uma palavra de reflexão nos nossos corações nessa noite. Amém? Livro de Juízes. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 16. Aleluia a Deus. Eu quero ler com você a partir do versículo 20 até o versículo 22. Amém? Livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 20 ao versículo 22. Hoje é o segundo domingo do mês de junho e hoje nós comemoramos o dia do pastor. Então, assim, quero trazer uma palavra para a nossa meditação, que somos obreiros na casa do Senhor, estamos em liderança, para todos que estamos acompanhando aí pela internet, e uma reflexão para todos que são servos do Senhor Jesus. Amém? Livro de Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 20 ao 22, eu vou ler, você vai acompanhar, depois você pode se sentar, amém? Diz assim: e ela então me falou: os filisteus estão sob ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. Só que ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam e arrancaram os olhos e o fizeram descer até Gaza. O amarraram em canhões de bronze e lhe faziam moagem na casa prisional. Todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Essa passagem de Sansão, particularmente para mim, no Velho Testamento, ela é uma das passagens assim, mais reais do nosso dia de hoje. Nós vemos aqui um homem a qual o Senhor chamou para ele ser juiz, nessa época em que o povo de Israel ainda não tinha rei. Então o povo era direcionado por juízes e profetas. E o interessante aqui é que Sansão, quando ele nasce, ele já nasce debaixo de uma promessa e de um direcionamento da parte de Deus. Deus, ele se encontra com seu pai e ele vai fazer uma promessa para o pai dele. Ele diz: olha, você vai ter um filho e o Senhor determina um voto durante a vida dele todo, que é o voto do Nazireu. O voto do Nazireu, ele é um voto voluntário. A pessoa, o judeu, quando ele nasce, ele tem a escolha de fazer esse voto por um determinado tempo, ou passar a sua vida toda dentro daquele voto. Ou a sua família, principalmente o pai, que era a autoridade dentro do lar, se ele determinasse que o filho fosse nazireu, ou seja, ele seria uma pessoa entregue ao Senhor na sua totalidade. Então, o nazireu, ele não podia casar com ninguém fora da terra de Israel, ele não podia cortar o seu cabelo, ele não podia passar navalha no cabelo, ele não podia fazer a barba, ele não podia tocar em nada morto, ele não podia beber vinho e nem bebida forte. Ele tinha uma vida muito regada, muito de renúncia. Então a pessoa podia viver a vida do nazireu, uma vida plena até o último dia da sua vida ou por um período de tempo. Nós vemos alguns nazireus, João Batista era nazireu. Então, quando o anjo do Senhor aparece, ele fala assim: olha, esse menino será nazireu. Então, não foi uma escolha de Sansão, foi determinado pelo próprio Deus que ele seria assim. E como, não vou dizer assim como prêmio, mas como uma recompensa, porque nessa época aqui, o voto do nazireu, ele era um voto muito profundo. Ele era um voto de muita renúncia. Então eu falo assim, mas como recompensa, Sansão vai ter uma força que ninguém vai ter essa força.
E muitas das guerras que o povo de Israel ganhou foi porque Sansão estava no meio. Então Sansão era juiz e também era guerreiro. E a força que Sansão tinha era descomunal. Quando o Espírito Santo descia sobre a vida dele, porque ele não vivia ao tempo contínuo, mas quando ele ia para a guerra, o Espírito Santo descia sobre a vida dele, a Bíblia fala que ele conseguia vencer 800 pessoas. 3 mil homens. Ele conseguia fazer coisas assim que os filisteus, nessa época que o povo de Israel tinha uma briga com os filisteus não conseguiam explicação. Como é que um homem só conseguia fazer um estrago daquilo? E aí nós vemos aqui a caminhada de Sansão. Sansão reconhecia que a força que ele tinha vinha do Senhor. E aí é que começa o problema na vida de Sansão. Porque Sansão começou a achar que era ele. Então Sansão começou a fazer coisas. Sansão, irmão, nós, quando lemos a Bíblia, nós achamos que Sansão perdeu a força porque ele cortou o cabelo. Não, o corte do cabelo foi o ápice. Sansão, ele fez pequenas concessões. Ele foi se entregando o voto, ele foi quebrando o voto aos poucos. A Bíblia fala que por 4 vezes ele se embebedou. Por 4 homens que não podia beber, bebeu 4, mas bebeu assim de cair nele. E o interessante é que quando ele bebia, ele ia para a guerra e vencia. Então como é que fica na cabeça de Sansão? Bebi, venci, não tem problema. Aí ele foi lá, bebeu de novo. A Bíblia fala que ele casou 3 vezes com mulheres que não eram de Israel. Ele casou. Quando ele ia para a guerra, ele tinha uma força, então ele viu que a força não acabou. Ele foi lá e fazia de novo. Essas pequenas concessões foi colocando assim, sabe aquele negócio assim, nós vamos botando o pé, aí não caiu, aí nós botamos o pé, e vai botando o pé. Sansão foi fazendo isso. Ele foi indo, até que chega uma hora que os filisteus, irmão, que são os inimigos insistentes, descobrem que Sansão vai descer no vale chamado Vale de Serote. O Vale de Serote, apesar de ele ter o nome de vale, era um lugar muito bom. Era um lugar de águas tranquilas, era um lugar assim que tinha câmaras, né, que tinha um mel. O mel da câmara, irmão, é mais doce que o mel da abelha. Então, assim, era um lugar doce, era um lugar agradável. Só que era um lugar que não pertencia ao povo de Deus. Aquela terra ali não era uma terra que pertencia. Mas como era um lugar agradável, a Bíblia fala que ele foi para lá. Quando ele desce para lá, ele vai se relacionar com uma mulher chamada Dalila. E aí os inimigos olham para ela e falam assim, olha Dalila, nós não podemos nem chegar perto, você sabe por quê? Porque Sansão conhece os filisteus. Mas você tem acesso. Nós não temos acesso a Sansão. Porque todas as vezes que os filisteus chegavam perto de Sansão, antes de chegar perto, Sansão já sabia quem era eles. Só que agora Sansão vai dar acesso a Dalila. É aqui que começa a perdição. Nós achamos muitas das vezes que a perdição começa com a invasão que Satanás invadiu. Não, a Bíblia fala que quem desceu no vale foi ele. Dalila não chamou ele não, foi ele que foi dos próprios pés. Você sabe por quê? Porque quantas vezes ele fez concessão e deu certo? Quantas vezes ele desobedeceu e deu certo? Ele achou que aquela vez seria mais uma vez. Só que chega uma hora, irmãos, que este vale, que é o vale bom, vai se tornar na maior desgraça da vida desse homem. Você sabe por quê? E quando ele chega lá, os filisteus falam assim, se tu descobrir o segredo dele, o que se você contar e for verdade, a Bíblia fala que ela tenta por 3 vezes. Ela vai primeiro e conta um negócio que eu não posso beber. Eu não posso comer isso. Mas você sabia que tudo isso que ele falou verdadeiramente ele não podia? Ele não podia. E ela contava, os filisteus entravam para ele, levavam uma surra e falavam assim, não é assim não.
Mas chegou uma hora que a Bíblia fala que ele se deitou no colo dela. E ele estava confortável. E na hora que ele estava confortável, que ela botou vinho nele, coisa que ele não podia beber, ele fala assim: é só raspar minha cabeça, é só raspar meu cabelo. A Bíblia fala que ela não esperou nem acordar. Eu falo que é isso, irmão, obsessão. Se ele não tivesse embriagado, ele não teria contado o segredo. Mas por que ele se embriagou? Porque não era a primeira vez que ele tinha se embriagado. Ele já tinha se embriagado antes. Mas como antes não aconteceu nada, ele achou que não ia acontecer de novo. Quantos obreiros, irmãos, da casa do Senhor, hoje é dia de pastores, quantos pastores falam assim: ah, eu já fiz isso 30 vezes, não deu problema, 40 vezes. Só que aí você sabe o que acontece? Cada concessão que você faz, o Espírito Santo vai se afastando. Aí chegou uma hora que o Espírito Santo se afastou e ele não percebeu. Sabe por quê? Porque ele olhou para si. Ele falou assim: não, deixa os filisteus vir que eu vou fazer como fiz da última vez. Ele falou: eu fiz. Aí ele descobriu que não era ele. Ele falou: deixa na vida eles virem, você sabe que eu vou fazer como eu fiz nas últimas vezes. A maior perda de concessão que nós vemos nessa geração de hoje é uma geração que acha que é ela que faz. Aconteceu porque fui eu que fiz. Aconteceu foi porque eu abri. Aconteceu foi porque eu orei. Sansão descobriu que era por causa do Espírito. O Espírito se retirou. Ele era o mesmo, não. O braço era o mesmo, a perna era a mesma. A mão que ele dava por 1.800 era a mesma mão. Só que ele descobriu que as concessões que ele estava fazendo foi afastando o tipo da força. E ele não percebeu. Sabe por que ele não percebeu? Porque os elogios continuaram. Sabe por que ele não percebeu? Porque os aplausos continuaram. Tem gente, irmão, que está sem a unção da presença de Deus. Sabe por que ele não percebe? Porque ele continua sendo aplaudido. Ele continua sendo reverenciado. Ele continua pregando. Ele continua cantando. Ele continua orando. Por quê? Porque as pessoas continuam achando que ele é aquela pessoa e ele não percebe. Sabe por quê? Porque os convites não diminuíram. Os aplausos não diminuíram. Porque a geração de hoje, irmão, ela não sabe mais diferenciar se Deus é uma pessoa ou não. Porque é pela aparência. Sansão olhou e falou assim: eu estou com a mesma aparência. Só o cabelo que raspou, eu estou com a mesma aparência. O braço está aqui, a perna está aqui. Deixa os filisteus virem, porque eu vou fazer como eu fazia antes. Aí ele descobre que ele não era mais como ele era antes. Porque o Espírito Santo não aceita concessões. Às vezes, irmão, nós vamos fazendo concessões por causa das pessoas. Nós vamos abrir o segredo de Deus. Porque se eu abrir o segredo de Deus, eu vou ter aplauso, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. O Espírito Santo ele vai se afastando. Só que o Espírito Santo ele não se afastou de uma vez. Ele foi se afastando e ele não foi percebendo. Sabe por quê? Porque as guerras continuaram sendo vencidas. Por causa da graça. Por causa da misericórdia. Nós vivemos uma geração hoje, irmão, de uma igreja da aparência. É uma aparente força. É uma aparente obediência. Mas se eu e você não tivermos com o Espírito Santo de Deus, se eu e você não tivermos com os pés do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que um dia eles olharam Sansão de arrancaram os olhos dele. A Bíblia fala que fizeram ele de espetáculo. As pessoas se reuniam, os filisteus se reuniam e colocavam ele. E colocavam um menino assim, do tamanho que deu para bater nele, porque ele não sabia onde ele era comigo, porque ele estava cego. Ele virou espetáculo. As pessoas se reuniam para ver o Sansão. O Sansão não dá medo mais. Você sabe por quê? Porque aquilo que dava força foi tirado. Só que a Bíblia fala, irmãos, que o cabelo dele começou a crescer de novo. Porque mesmo você me deu um chamado, você que está ouvindo, por algum motivo você fala: Senhor, eu perdi a força porque eu desobedeci. Mas a Bíblia fala que os inimigos
crescer. E não é só o cabelo, o arrependimento. Porque a Bíblia fala que ele foi orar a Deus, ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim só mais uma vez. Se o Senhor lembrar de mim só mais uma vez. Ele não falou assim: Senhor, devolve a minha força. Porque se ele falasse devolve a minha força, ainda era sanção de antes. Mas ele falou assim: Senhor, se o Senhor lembrar de mim só uma vez, e se o Senhor me der força, porque se o Senhor lembrar de mim, eu só preciso que o Senhor lembre de mim uma vez. Eu rogo-te uma vez, Senhor, só preciso de uma vez. E aqui está o maior ato da graça. Porque ele desobedeceu, ele foi avisado, ele desobedeceu, ele caiu por causa da soberba. Mas quando o teu coração arrependido, irmão, eu não sei onde é que foi que você caiu, eu não sei onde é que foi que você errou, mas a minha Bíblia fala assim: no cabelo dele começou a crescer de novo. E o que é esse cabelo crescer? O que é esse cabelo? É a volta do voto. É o reconhecimento do voto. Sansão entendeu que não era ele que fazia, era Deus. Ele falou: Senhor, se o Senhor lembrar de mim só uma vez, é suficiente. A Bíblia fala que Deus então se lembrou dele. O mesmo menino que era usado para ele fazer a voz, ele falou: menino, me põe só nas pilastras. Só me põe lá. Que eu sei que a força vai voltar. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus deu força para ele naquele momento. Eu não sei onde é que você caiu, eu não sei onde é que você errou, mas a minha Bíblia conta que se Sansão se arrependeu, o Espírito Santo voltou, porque o mesmo Espírito Santo que está ele também se aproxima. E é isso, irmão, que nós deixamos de pregar. A gente bota o Sansão numa cadeia perpétua. Fulano errou, acabou, fulano pegou, fulano caiu, acabou, ele não existe mais, acabou, irmãos. Mas se nós tivermos um coração arrependido, a Bíblia fala que o cabelo volta a crescer. Deus ele volta, você sabe que ele era um objetivo chamado de Deus. Se fosse hoje, no dia de hoje, sabe que a Sansão ia subir no corpo de novo? Mas nunca! Ele caiu, e além de cair, ainda levava o nome da igreja para baixo. Quantas pessoas aí você conhece e fala assim: eu não posso voltar para a igreja, você sabe por quê? Nunca vou esquecer o que eu fiz. Não esquece não. Se falar que esquece, é mentir. Mas a minha Bíblia fala que o cabelo dele voltou a crescer. E esse aqui é o maior ato de arrependimento. É o maior ato de misericórdia. Tem pessoas que falam que não tem graça no Velho Testamento. Tem sim, isso aqui é um ato da graça de Deus. Você pecou, Sansão. O Espírito se retirou de você. Mas quando você se arrependeu, Deus se lembrou de você de novo. Aleluia a Deus. Deus ele se lembra, irmãos. A Bíblia fala que ele se lembrou de Ana. A Bíblia fala que ele se lembrou de José. A Bíblia fala que ele se lembrou de Daniel na cova dos leões. Deus ele se lembra. O que faz o Senhor nos lembrar de nós, o que faz Deus lembrar de mim, você não foi as ofertas que você deu. Não foi isso. A Bíblia fala que Ezequias está doente. Isaías chega e fala assim: arruma a casa, dá aquela faxina. E ó, o Senhor vai te levar. Ele virou para a parede e falou assim: Senhor, se lembra dos dias que eu fui fiel a ti. Lembra, Senhor, do dia da fidelidade. Você sabe o que eu acho lindo, irmão? Sansão falou assim: Senhor, o Senhor precisa se lembrar. Eu preciso me lembrar quem eu era na tua presença. Irmão, você consegue se lembrar quem era você quando você aceitou Jesus? Aquele amor que você tinha? Aquela disposição. Você sabia que as concessões vai tirando isso de nós. Aí eu não louvo mais como antes porque eu não consigo mais louvar como antes porque eu passei por isso. Aí as concessões parecem uma fatia de bolo, vai tirando. Mas essa noite, se você falar assim: Senhor, eu quero que o meu cabelo volte a crescer. Aleluia, Deus. Porque Deus não vai fazer igual. Ele faz melhor, porque a Bíblia fala assim que neste ato aqui, ele matou mais gente do que todas as guerras que ele venceu.
um coração quebrantado diante de Deus. Você quer vencer a maior batalha da sua vida? A maior batalha espiritual não é quando você expulsa o demônio, não é quando você expulsa a legião. Não, a maior batalha da sua vida, irmãos, é quando você faz o Senhor se lembrar de você. E o Senhor só faz isso quando a gente tem o coração quebrantado. E aí nós nos esquecemos dessas ministrações. Por quê? Porque as pessoas hoje elas querem o evangelho fast food. É o evangelho assim, está pronto, pega, come e acabou. Nós estávamos conversando lá na casa da trabalho com essas pessoas hoje, nós fazemos assim, pastor, você ora comigo, você levanta de madrugada, você ora comigo e acabou. E se o pastor não ora, ele fica com raiva dele. Isso são concessões que nós vamos fazer. Eu não preciso buscar, porque é verdade, pastor, comigo. Sansão começou a fazer concessão. Eu não preciso parar de beber, porque eu bebi uma vez, não aconteceu nada. Eu casei com uma mulher, não aconteceu nada. Aí ele vai fazendo as concessões. Ele vai fazendo a concessão do chamado dele. Você sabe por quê? Porque era prazeroso para ele. Tem coisas, irmão, que você tem que fechar a porta por causa do chamado e da responsabilidade que Deus te deu. Porque é bonito. Ele podia se casar, podia. Quantos de Deus casaram com mulheres estranhas? Era proibido beber? Não era, não tinha problema, mas o Senhor falou assim: você não pode. Por causa do quê? Por causa do chamado que tem na sua vida. Aí você sabe o que acontece? Ele começou a fazer concessões. Ele fez uma vez, ele fez duas, ele fez três, ele fez quatro. Ele foi fazer, você sabe que não estava acontecendo nada. E esse não é o perigo. Você sabe qual é o perigo da concessão? É que a gente só acorda quando o homem descobre. A maior concessão de Sansão não foi que ele perdeu o cabelo, foi que ele perdeu o temor a Deus. Ele não tinha mais temor. Para ele, se ele bebesse ou não estava fazendo diferença. Você sabe que a força estava lá. Ele continuou ganhando as guerras, só que ele perdeu o temor. E quem é o temor? Senhor, eu estou te desobedecendo. Ah, pastor, mas não acontece nada. Todo mundo faz. Irmão, a maior concessão que você pode fazer é perder o temor ao Senhor. Ah, eu fiz uma vez, está tudo certo. Por que está tudo certo? Porque ninguém descobriu. Eu fui para a guerra, venci a guerra, porque nada aconteceu nada. E Sansão não percebeu, irmão, que a maior concessão que ele estava fazendo era desagradando Deus seu chamamento. Essa é a maior concessão que a Nayara pode fazer. Eu posso fazer uma vida de pecado, então ninguém aqui fica sabendo. E continua os aplausos, continua as agendas e continua. Mas a maior concessão que Satanás nos acusa é quando a gente começa a perder o temor a Deus. Você sabe o que eu começo a fazer que ninguém descobriu? Ninguém descobriu, está tudo certo. Porque parece que isso é pecado, não deve falar. Se está encoberto, não é pecado. Sansão também achou isso. Enquanto no cabelo não cabe, porque não, de todas as concessões que ele fez, a única que foi visível foi o cabelo. A única, você sabe que ele, quando ele bebia, ele não bebia na frente de todo mundo. Então, se alguém chegasse assim, eu vi Sansão beber, e os dois outros, numa nação, ele poderia falar, não, a gente vai fazer o quê? Vira demais. Não. Ele foi casar com uma mulher estrangeira na outra cidade, porque os irmãos dele ficaram sabendo do casamento. Certo? Sansão, nessa parte ele passou. Foi uma escondida. Agora, irmão, raspa o cabelo de branco, você vê. Quem é que não veio? Aí, quando foi visível, aí o homem perdeu. Mas você sabe como é que você começa a perder? É nas concessões invisíveis. É naquelas concessões que você fala assim, não tem problema, porque o pastor não vai ver. Não tem problema, porque o fulano não vai ver. E aí a gente vai perdendo o temor a Deus, porque Deus está vendo. Porque o Senhor Deus está vendo. Não faça concessão do chamado que Deus te deu. Não abra mão do chamado que o Senhor te deu. Não faça, não coloque numa mesa e fala assim, olha,
eu vou entregar isso aqui em troca disso aqui, porque não compensa. O pior ser que você pode fazer negociação é com Satanás. Satanás foi negociar com Jesus. Te dou pão, você me adora. Te dou riqueza, tu me adora. Pela troca do momento, quem está com fome, você chega com um pedaço de pão, te dou riqueza, porque aqui isso aqui quebra as pegações dizendo que Jesus era rico. E se Jesus fosse rico, Satanás não oferecia riqueza para ele. Não, Jesus é rico, né? Não, porque senão Satanás não ofereceu ouro e prata para ele. Ofereceu porque Jesus não tinha bens materiais. E ele oferece tudo que é físico. Tudo que Satanás oferece para Jesus é físico. É adoração, é riqueza, é comida, é bem-estar, é reconhecimento, é tudo que é físico. Tudo que foi oferecido para Sansão é físico. Deve bebida para ele, deve comida para ele, deve uma mulher para ele. É tudo físico. Porque Satanás ele faz o físico para você entregar, porque ele não quer saber do físico, ele quer saber do espiritual. Qual era a concessão de Satanás? O que Satanás queria? Era que Sansão se entregasse e estava como se contando. Ele queria o segredo. Ele fala: eu quero saber o que você tem com Deus. Eu quero saber o que você tem com o Senhor. Satanás quer saber de força, de braço, quer saber disso aqui, eu quero saber o que você tem com Deus, que Deus derrama o seu Espírito Santo na sua vida. E para isso, ele oferece porta, ele oferece carro, ele oferece coisa que ele oferece tudo, sabe? Ele quer saber o segredo. Ele quer saber o que você está suportando, o que você está enfrentando. Todos nós temos um segredo da parte de Deus. Aí Deus entrega algo simples para a Sansão. A Sansão não faz isso. Sansão vai lá e faz. E ele faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, sabe por quê? Porque ele estava dando tudo certo. Só que chega uma hora, o Espírito Santo se afasta. Aleluia. Por causa das concessões. Não faça concessão para o seu chamado. Por mais ouvido que o seu chamado é, por mais incompreensível que o seu chamado é. Eu estava estudando para os vídeos da casa de Isabel. Eu estava estudando o livro de Êxodo, agora eu tenho falar. Eu estava lendo a história de Bezalel. A gente lê, mas se você ler assim, eu comecei a ler e uma pessoa chegou para mim e falou assim. A pessoa que tem a Bíblia muito mais que eu, falou assim: você já percebeu que Bezalel não era levita? Verdadeiramente, Bezalel era da tribo de Judá. Eu falei: o que tem? Ele falou: então, ele não era levita, o Senhor chamou ele para fazer os utensílios do tabernáculo. Você percebeu que o Bezalel, ele ia fazer tudo dentro do tabernáculo, mas ele nunca ia entrar lá. Ele ia fazer a arca e depois ela pronta, ele podia meter o dedo nela. Falei: isso não pode ser isso não. Aí fui ler. Eu falei: meu Deus, é mesmo o homem de outra tribo. O ajudante dele é de outra tribo ainda. Eu pensei: imagina você ficar no lavar, no capinar, aí quando está tudo pronto, não pode pensar. Eu falei: Senhor, olha, eu não vou falar que isso é sacanagem não, porque eu me coloquei no lugar, irmãos. Eu falei: você imagina o Senhor te chamar, você vai fazer, você que vai furar as mãos, bater na madeira, quando estiver pronto, quando estiver lindo, tu não vai nem pensar. Quando os utensílios estiverem prontos no lugar, eu não podia nem olhar. Você vai fazer, você vai furar a mão, mas na hora que ela não estiver pronta, nem olhar para ela, você vai poder. Eu falei: Senhor, coitado desse homem. Ele fez, ele furou as mãos, ele fundiu o ouro, a praia, quando está pronto, o Senhor falou: muito bem, agora dá para Arão. Aí o Arão, irmão, não pegou um prego, ele não fez nada, ele pegou o negócio pronto. Os filhos de Arão não fizeram nada, ele pegaram o negócio pronto. Eu falei: Senhor, mas você sabe quem que Bezalel fez isso? Porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, ele não trata a obra de Deus como Deus.
Ele poderia ou não poderia falar assim: Senhor, eu fiz as festas, os filhos de Arão não fizeram nada, ainda pegaram contra ti. Eu fiz esse negócio, por que o Senhor não botou eu para fazer? Por que o Senhor não botou eu para? Porque eu faria com carinho. Você não, a Bíblia fala que depois que ficou tudo pronto, nem deles falar mais. E por que eles não reivindicaram isso? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, irmão, você sabe que a força não é sua. Sansão começou a se perder, você sabe o que? Porque ele achou que era ele. E quando ele começou a achar que era ele, era o sinal do Espírito Santo estava saindo. Porque você vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela nunca vai achar que é ela nunca vai achar que é a oração dela, ela nunca vai achar que é o povo dela, ela nunca vai achar que é a pregação dela, porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você vai olhar e falar assim: Senhor, eu não mereço. Que o Senhor diminua e que eu cresça. Glória a Deus. O maior sinal disso é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você faça as concessões. Sabe para quê? Para você perder o Espírito Santo. E quando você começa a perder a presença do Espírito Santo, aí a gente fica do jeito que ele gosta. Soberbo, achando que é você que faz. Achando que é nosso. Tomando posse de coisas. Quando eu comecei a estudar essa parte de Bezalel, eu preciso ser crente mesmo. Eu falei, porque é muito profundo. Quando eu comecei a ver os detalhes disso, eu falei assim: Senhor, você imagina você fazer o trabalho pesado. O Senhor deu regras em centímetros. Irmão, com régua a gente erra. Você imagina com os aparelhados do deserto. O Senhor fala: eu quero tanto sentir, eu quero desse jeito. A Bíblia fala assim que eles fizeram tudo do jeito que Deus mandou. E depois que estava pronto, eles não receberam nenhum obrigado por causa disso. Nada. Eles não tinham direito a chegar assim: deixa eu ver como é que ficou pronto. Depois que entrou lá dentro, acabou. É só uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, meu, que aceita fazer uma coisa dessa. É só uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus que olha para Arão e fala assim: ah, não, o Senhor escolheu foi você, meu filho. O Senhor escolheu foi você, está dando uma conta. Nós estamos passando por isso na casa de Adão. Tem coisas que a gente podia fazer, você falou assim: ah, não vai fazer. Ah, não. Eu fico olhando meu tio, então consegui fazer. Porque se fosse eu fazendo, mas não é. Eu comecei a chamar ela de Bezalel, porque eu pensei: ela é o nosso Bezalel. Poxa, tem jeito daqui para fazer. Se eu fosse meu caminho, acabou. E pronto, irmãos. Eu falei assim: Senhor, como é linda a tua palavra. Como é lindo, o Senhor escolheu aqueles dois jovens fora do arraial, fora da tribo, que não eram dignos, e falam assim: mas eu vou descer o meu Espírito Santo na vida deles. E com o meu Espírito eles vão fazer obras de excelência. Glória a Deus. O que faz eu e você fazer obras de excelência, irmão, é ter o Espírito Santo. Você pode ter o curso que você quiser. Você pode ter o curso de oratório que você quiser. O curso de canto que você quiser. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, a obra não fica excelente. Para Deus, não. Fica para o homem. Fica bonito para o homem. Fica perfeito para o homem. Mas para Deus não é uma obra de excelência. Sansão achou que era excelente por causa do cabelo estava grande. Ele perde o cabelo, ele perde a obediência. Mas ele se arrepende e fala assim: se o Senhor livrar de mim, eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. Eu quero que você faça uma reflexão nessa noite. Aonde foi que você fez uma concessão? Ah, Deus mandou eu fazer isso, mas eu estou fazendo assim porque assim para mim é melhor, é mais confortável. Pede para o Senhor, me faz eu lembrar. Se lembra de mim, Senhor, me faz retornar ao centro da obediência. Porque o Senhor, Ele se lembra e a misericórdia dele é grande. A misericórdia dele é grande. Pede para o Senhor não deixa eu abrir concessão que o Senhor me chamou.
Não deixa, Pai, eu me perder aos poucos e achar que está tudo bem, que está tudo certo, sabe? Porque ninguém está sabendo. Deixa o temor do Senhor entrar no seu coração. Eu não quero pecar e contra ti. Glória a Deus. Eu não quero errar, Pai, é contra ti. E do Senhor a gente não esconde nada. É verdade. Do Senhor a gente não esconde, a gente não camufla. Peça do Senhor essa noite, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Deus, eu louvo o teu nome, te glorifico, eu te exalto, Pai. Deus, não deixe a gente fazer concessões. Não deixe a gente entregar o que o Senhor pegou nas nossas mãos como segredo. Não deixe, meu Deus, meu Pai, que nós colocamos, meu Deus, meu Pai, em público. Aquilo que o Senhor falou que é secreto entre nós e o Senhor. Faz, meu Deus, meu Pai, na nome santo de Jesus, valer a tua palavra sobre nós. Pai, a tua misericórdia. Se nós reconhecemos, meu Pai, que estamos abrindo mão, eu te peço nessa noite, meu Pai, sabendo da tua misericórdia, sabendo que o Senhor é um Deus misericordioso e que se não fosse a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor se lembre que somos pó, que somos cinza, meu Deus, que somos imperfeitos, meu Deus, que somos carne, que o nosso coração, meu Deus e meu Pai, é uma relação, meu Deus e meu Pai, errada, a nossa mente humana, Senhor, meu Deus, a nossa carne, a nossa natureza, meu Deus e meu Pai, é uma natureza caída, mas, meu Deus, em ti, Senhor, é em ti, Pai, meu Deus, em ti nós somos mais do que vencedores. Nós reconhecemos que a força vem de ti. Nós reconhecemos que a sabedoria vem de ti. Nós reconhecemos que o conhecimento vem de ti. Senhor, nós reconhecemos, meu Deus e meu Pai, que o poder, a transformação, a cura, a libertação vem de ti, Senhor. Não é porque, Senhor, não é porque oramos, não é porque jejuamos, não é porque dobramos nossos joelhos, não, Pai. É porque o Senhor é bom, é porque o Senhor é misericordioso, é porque o Senhor é grandioso, porque se o Senhor não quiser fazer, nós não conseguimos, Pai. Nós já sabemos da tua misericórdia, eu te peço, como o Senhor lembrou daquele homem, meu Deus e meu Pai, dentro da casa dos filisteus. Livra-te de nós, meu Deus e meu Pai, no meio da nossa batalha. Lembra que somos fracos, meu Deus e meu Pai, que somos limitados, e que a força vem de ti, que o poder vem de ti, e que a transformação vem de ti. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe as famílias aqui, meu Deus e meu Pai, abençoe os seus filhos, que essa semana venha ser uma semana de bênção. Meu Deus e meu Pai, não deixe, Senhor, nós abrimos sucessão daquilo que é teu. Não deixe, meu Deus e meu Pai, nós esperarmos, meu Deus e meu Pai, o nosso chamado, meu Pai, por coisas momentâneas, mas segura na nossa mão, segura, meu Deus e meu Pai, na nossa mão, e faz a gente suportar até o fim. Meu Pai, que nós possamos chegar até o fim do propósito, que nós possamos chegar até o final, meu Deus e meu Pai, da oração, que nós possamos chegar até o final, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque o começo não importa, importa é como terminaremos os seus pés, reconhecendo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, meu Deus, o Senhor é bom, e a tua benignidade, meu Pai, ela dura para sempre, e é por causa dela que nós estamos aqui, é por causa dela que nós somos mais do que vitoriosos, meu Deus e meu Pai. Eu creio na vitória do teu povo, Senhor, porque o Senhor é bom. Aqueles que criaram o nome do Senhor,